Como já dizia o grande avivalista Billy Graham, a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo. Se ajeite na cadeira, prepare o seu chimarrão e vem com a gente logo depois da vinheta. Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora! Hoje é dia de parola! E aí, povo lindo, povo paroleiro, povo parolover, povo paro tudo! Tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta a mais uma roda de parola inédita. Parola de número 184, mais uma dentro do tema Seguindo Jesus. E nessa semana é uma semana de parola matemática. Sim, senhores! Nessa semana, a semana que nós vamos sentar para fazer conta. E aí eu vou já adiantar para vocês dois que eu vou dar aquela desculpinha que eu dou desde que eu sou adolescente e ia mal em matemática, ia mal em física. Eu falava assim, mãe, eu sou de humanas, então eu não vou entender nada da parte de exatas. E aí, 04, e aí, mente brilhante, bora para lá? Bora parolar. Bora, vamos nessa. Bora parolar, muito bom. Meninos, nessa semana aqui, nós vamos fazer um bate-papo legal a respeito da passagem das Escrituras que está lá a partir do capítulo 14 do Evangelho de Lucas. E a gente vem numa sequência bem interessante, quando a gente fala das ações, né, dos verbos que englobam o seguir a Jesus. Então, a gente já viu sobre o negar, a gente já viu a respeito de outros verbos nas semanas anteriores, mas nessa semana aqui, o nosso verbo que nós vamos conjugar junto aqui é o verbo, então, calcular. Bom, a gente sabe que a vida cristã, né, o seguir a Cristo, ele, num primeiro momento, ele pode ser algo extremamente simples, e aí eu vou usar o simples aqui na direção do simplório mesmo, do superficial, mas eu gosto de uma palavra aqui, uma pregação que eu escutei há muitos anos atrás de um pastor aqui de Curitiba, e que ele falava assim, o título da mensagem dele era Os Gigantes que Não Nos Contaram. E o que significa isso? Significa que, a partir do momento que você aceita Jesus, você decide, né, ser um seguidor dele, existe uma série de coisas que vão nos acontecendo, uma série de renúncias que nós vamos ter que fazendo, e uma série de decisões importantes que vão sendo tomadas. E a partir desse verso, desse capítulo 14 aqui de Lucas, nós vamos encontrar uma passagem que fala de duas situações, no mínimo muito curiosas. A primeira fala a respeito de uma torre sendo construída, e a segunda fala a respeito de um rei que vai em direção a uma guerra. Em ambas as situações, nós vemos aqui um conselho, né, uma direção prática de Jesus, dizendo assim: olha, antes de você começar alguma coisa, verifique se você tem condições de ir até o final. E eu queria abrir essa palavra com o Chan aqui, o nosso 04, para a gente escutar um pouquinho você, Chan, sobre a respeito desses gigantes das quais nós não fomos informados, né? Quando a gente aceita Jesus, né? Quando vem lá aquela pessoa que vem falar de Jesus para a gente e a gente aceita de fato, você acredita que logo de cara, assim, a pessoa que aceita Jesus, ela tem uma dimensão de tudo que isso envolve? Não, Arthur, eu acredito que não. Né? Quando eu vi o tema dessa parola, é lógico que a gente toma por base aquilo que acontece muitas vezes com a gente, né? E aí eu fiquei pensando justamente nisso, que são fases ou etapas da nossa vida cristã em que a gente vai crescendo e vai entendendo, né? Você começou aí abrindo dizendo que muitas vezes é vendido só o céu e a gente esquece que tem um viver na terra, né? E que vai ter as mazelas do dia a dia e que são as letrinhas pequenininhas de um contrato que ninguém nos informa, né? Mas, ao mesmo tempo, me veio bem aquele versículo que está lá em 2 Pedro 3,18, e que ele vai falar: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
justamente para a gente não ser pego de surpresa ou ser enganado. Então, eu entendo que de primeira mão a gente não tem noção total do evangelho, daquilo que Jesus está falando ali. Mas que com o passar do tempo, a gente vai tendo essa noção, que a gente vai tendo que abrir mão de coisas, vai tendo que é melhor perder para ganhar, né? Como o próprio Jesus diz. Então a gente vai percebendo que é diferente do que muitas vezes é prometido. Eu entendo que as pessoas que prometem a facilidade, elas de alguma maneira não querem nos, talvez queiram nos preservar, talvez, né? Pensando de uma maneira simplória também. Mas acaba prejudicando. E aí acaba prejudicando que é que nem um filho que você acaba protegendo muito, mimando muito, e na hora em que as dificuldades da vida aparecem, esse filho muitas vezes não sabe lidar. Então, é melhor, eu vou falar assim, teve uma adolescente esses dias que eu conversei com ela, 18 anos, e ela está, assim, apaixonada pelo Senhor. E aí eu vim conversando com ela, olha, calma, é normal você perder amigos nesse momento, é normal as pessoas te deixarem mais sozinha, não quererem estar com você, mas o mais importante é que Jesus é seu amigo e ele é que vai estar contigo, né? Então, porque é um processo que todo mundo passa, mas na hora de enfrentar, ele é um pouquinho mais difícil de enfrentar isso na pele. Mas eu acho que isso é importante crescer nesse conhecimento, crescer na graça, saber que vão vir dificuldades, que não adianta vender facilidade, porque vai vir a dificuldade. E aí, conforme a gente vai crescendo no dia a dia, a gente vai vendo que a coisa é diferente do que muitas vezes a gente pensou. Mas o mais importante, que mesmo que seja diferente do que a gente pensou, é que a gente vai viver grandes coisas com Deus. E Ele quem vai estar do nosso lado. Jesus mesmo diz, no mundo tereis aflições, mas sede bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quer dizer, então ele fala para a gente ter bom ânimo, ele fala que vai estar conosco até a consumação dos séculos. Então ele diz, vocês vão ter dificuldade, mas eu vou estar com vocês o tempo inteiro. Então, o importante nesse saber exatamente do Evangelho é que a gente vai ter fases. O primeiro amor, aquela paixão, né, aquela loucura, mas na hora que começar a vir os primeiros problemas, a gente também tem que encarar sabendo que o mesmo Deus do primeiro amor está com a gente nos momentos de dificuldade. Eu acho que o ponto aqui, você citou algo bem interessante, Xandão, quando você estava ministrando na vida dessa jovem, porque eu creio que cada um de nós aqui, principalmente aqueles que não nasceram num berço evangélico, experimentaram pelo passar pela agulha, né? Eu sei que Jesus, quando ele fala sobre isso, está falando sobre o rico, mas de nós apresentarmos uma característica importante, que é de nós abrirmos mão, de nós renunciarmos. E o grande ponto que eu sinceramente eu tenho percebido em algumas ministrações que eu ouço, a gente tem falado muito pouco sobre cruz, sobre renúncia, sobre nós vivermos aquilo que Cristo de fato ele nos chamou para fazer, e nós temos infelizmente flertado com aquela teologia ou doutrina da hipergraça, né? Onde existe uma facilidade muito grande. E o grande ponto é que eu não sei qual foi o ministro, um ministro bem proeminente, nesses últimos dias eu estava vendo ele falando que nós não temos preparado cristãos para serem cristãos. Nós temos preparado cristãos para serem membros de igreja, né? Quando, na verdade, isso é algo que acaba custando. Porque quando você começa a ter esse nível de relacionamento com o próprio Cristo, com o próprio Deus, você começa a ver que existem posicionamentos que você vai ter que adotar de renúncia, que você vai ter que abrir mão de coisas, que você vai ter que renunciar, né? E o grande ponto é esse. Talvez quando você vai comprar um carro, quando você vai comprar uma casa, quando você vai comprar... A minha esposa ela fica brava comigo, porque toda vez que eu compro algo novo, eu me recuso a ler o manual,
porque eu tenho na minha cabeça, né, que eu tenho alguma coisa dentro de mim que eu já sei usar aquilo. E a bem da verdade é que muitas vezes ela fala assim, mas você não leu o manual. E aí eu começo a ver que eu não exploro tudo aquilo que aquele produto que eu comprei ele tem direito, né? Então a minha esposa fica brava comigo quando muitas vezes eu começo a usar alguma coisa nova no celular, ela vira para mim e fala assim, mas você não falou isso para mim. Ela falou, mas me chegou a informação. Mas eu não li o manual. E quando nós estamos ministrando hoje salvação na vida das pessoas, a gente fala que Jesus ele cura, que ele liberta, que ele salva e ele envia para o céu. E é uma verdade. Ele cura, ele liberta, ele salva e ele envia para o céu. Só que o apóstolo Paulo vai dizer que nesse período nós estamos reinando em vida. E qual que é a característica nossa nesse tempo presente? Né? O que nós vamos fazer nesse momento? Nós tivemos uma situação, um tempo atrás, eu dei aula sobre família cristã, lá no centro de treinamento, e acabou a aula, uma moça me procurou, falou assim, olha, quando eu comecei essa aula, eu estava resoluta no meu coração que eu ia me divorciar. Mas depois de assistir a tua aula, eu percebi que, na verdade, eu tenho que consertar o meu casamento. A gente já ouviu uma dinâmica dessa, muitas vezes, que o mundo hoje está no mundo descartável, né, onde a gente tem que abrir mão de tudo, mas não abrir mão no sentido de prezar pelos valores bíblicos. Então, aquilo não me satisfaz mais, eu jogo fora. Então, aquele relacionamento não dá certo, eu jogo fora. Quando, na verdade, Cristo, ele deixa as 99 ovelhas para ir atrás daquela perdida. Ele coloca aqui no cangote, a ilustração é, você vai andar com essa ovelha no teu cangote aqui, para que ela volte a ter o cheiro do seu pastor, até que ela relembre o cheiro do pastoreio de você estar cuidando. Né? Em Hebreus vai dizer que a gente não deve deixar de congregar como muitos, principalmente agora, que o dia se chega. E hoje nós temos ouvido muito um cardápio. Então eu não gostei dessa ministração, eu vou para a igreja do Arthur, eu não gostei da ministração do pastor, eu vou para a igreja do Xandão, eu não gostei dessa igreja, eu vou ficar no online. E na verdade, a gente está de novo flertando com uma facilidade que o evangelho não prega. Né? E vai chegar naquele dia, e no teu nome eu expulsei demônio, no teu nome eu fiz, no teu nome eu aconteci, ele vai falar, meu amigo. Aliás, ele nem vai falar meu amigo, ele vai falar, nem te conheço. Sabe? Então, o que me preocupa é que nós não temos hoje visto e ouvido sobre o evangelho tal como ele é, no sentido de falar sobre a ressurreição dos mortos, falar sobre arrebatamento, falar sobre o dia do arrebatamento, o aspecto escatológico, em que as pessoas elas devem viver uma vida de santificação. Hoje eu estava falando com uma família sobre John Wesley, né? Quanto tempo na metodista, todos nós aqui dos paroleiros temos esse berço. E eu lembro que chegava, não me entenda mal a forma como eu vou falar, mas chegava cansado, a gente ouviu tanto sobre santificação. Era o tempo todo, todo tempo todo, tempo todo, tempo todo. E hoje nós não temos ouvido falar sobre santificação. Quando você exorta uma pessoa para falar com ele sobre o pecado, ele já tira a espada e fala, quem é você para me julgar? Só Deus me julga. E outro dia eu falei com uma pessoa, falei, rapaz, sério mesmo que você quer ser julgado por Deus? E você viu os dois tronos que você vai ter que ir. Se você aceitou a Cristo, se você é salvo, você vai estar no tribunal de Cristo. Mas se você não tiver, meu amigo, você vai estar diante do trono branco. Quer de um lado, quer do outro, não vai azedar o pé do frango. Então, assim, sério mesmo que você quer ser julgado por Deus? Acho melhor você passar pelo crivo da palavra. E Deus está me usando. E a gente tem uma parábola lá de trás que vai falar sobre o amigo que afia, o ferro com afia o ferro, esse trocadilho que eu nunca sei falar, né? Exatamente. Então, de fato, nós temos que entender que o evangelho é o evangelho de renúncia. É o evangelho que vai fazer com que você carregue a sua cruz. E carregar a sua cruz, infelizmente, meu amado, não é você que é casado, levar a tua esposa, teu esposo. Essa não é sua cruz. Na verdade, a sua cruz é você abrir mão daquilo que não está compatível com a palavra, a ponto de você se aborrecer de tal forma, mas você se aborrece por amor de Cristo. Você abre mão por amor de Cristo. Você renuncia por amor de Cristo. Você simplesmente fala, porque eu devo andar como Cristo andou, como está lá em 1 João. Amém? Então, para mim, você falou com muita sabedoria, Xandão. Sabe? É normal.
porque as pessoas agora não vão querer sentir o perfume de Cristo, porque preferem sentir, e é pesado isso que eu vou falar, não querem sentir o perfume de Cristo, mas querem sentir o odor do enxofre, que é algo que, no final dos tempos, é o que vai acontecer. Um outro aspecto que eu acho muito interessante desse texto é que Jesus aqui está falando que o construir a torre, por exemplo, que é o primeiro exemplo desse texto, envolve um tempo, né? Envolve um processo. Ou seja, ele fala assim: você tem que sentar para fazer a conta para você entender se você consegue ir até o final. E ir até o final aqui tem a ver com perseverança, né? Tem a ver com continuidade. E nós já falamos em algumas parolas a respeito disso, né? E a gente pega o texto que fala a respeito da coroa da vida, que vai ganhar aquele que perseverar até o final, que está lá em Apocalipse. E a gente tanto é que a gente brincou de uma frase, né, de um pastor do interior do estado de São Paulo, que ele fala assim, que o melhor é a acabativa do que a iniciativa. Então, muitas vezes a gente começa as coisas cheio de gás, a gente começa as coisas cheio de vontade, e isso é importante. A gente não está dizendo que a gente deve começar as coisas sem gás, sem vontade, sem gana, mas o que a gente está dizendo é que é necessário a gente calcular esse esforço para ver se a gente consegue permanecer até o final. E até o final aqui, às vezes, se Deus quiser, vai demorar bastante tempo. Eu não tenho essa pressa toda de morrer agora. Mas é verdade que ao longo do caminho a gente vai tomar umas invertidas, vai tomar umas patadas, vai ter gente que vai entrar no nosso caminho para nos auxiliar, tem gente que vai entrar no nosso caminho só para estorvar, tem gente que a gente vai buscar para andar com a gente, tem gente que vai se oferecer para estar com a gente. E eu lembro muito de uma administração que o Sim fez comigo, estava em São Paulo ainda, se não estava em São Paulo, foi logo no primeiro ano assim da minha saída, que fala a respeito da pesca maravilhosa, né? Eu lembro de você falando assim, Sim, escolha bem quem são as pessoas que vão andar em volta do seu barco, porque elas são as que vão te ajudar a recolher aquilo que Deus está dando para você. E eu vejo muito isso, sabe? A construção de uma torre não é algo que se faz sozinho, não é algo que se faz isolado. Eu pego, por exemplo, até a própria construção da arca, né? A palavra não vai falar que Noé construiu a arca sozinho, né? Ele contou com a ajuda da família, enfim. Gente, a construção de uma torre não é algo que a gente faz sozinho. E aí, pode puxar o gancho do que o Xandão disse algumas parolas atrás, né? Sobre a importância da gente estar como um corpo na igreja. E aí é bem isso que você falou, Elcinho, né? Tem hora que a gente vai tomando tanta pedrada, que você fala assim, quer saber? Eu vou congregar online. Mas congregar online é igual a ir na praia online. Você pode até ter a imagem na tua frente lá, mas você não vai ter a mesma experiência, você não vai ter a mesma sensação. Não existe congregar online, né? Mas a importância da gente ter e escolher bem essas pessoas que vão nos auxiliar na construção dessa torre, porque inclusive são elas que vão erguer a nossa mão na hora que a gente estiver fraco, no dia que a gente não estiver bem, o dia que a construção começar, quem sabe aí mais devagar do que a gente gostaria, né? Então é importante nós termos bem a escolha dessas pessoas ao nosso redor, né, Chan? Exato, viu, Arthur? Vocês dois tocaram no assunto do online, mas antes eu queria fazer uma referência. Eu não acredito que Jesus usaria o símbolo de uma torre de uma forma aleatória, né? Até porque a torre, para eles, a torre no canto das muralhas simbolizava também um observatório, um lugar de segurança e era um lugar fortalecido, né? Havia ali instrumentos de guerra. Tal. Então, quando Jesus usa a figura de uma torre, eu entendo que ele está falando de você construir uma segurança dentro de você. E o evangelho simples e puro, ele nos traz essa segurança da gente aceitar esse discipulado, de aceitar os ensinamentos, tal. Agora, o que precisa ser feito para aceitar? A gente precisa ler, né? Eu acho que o grande diferencial vai voltar lá para o manual que o senhor falou, é a leitura.
porque, como você bem disse, vai chegar uma hora que vai estar tudo um pouquinho mais lento, né? Eu gosto de usar eu falo para um menino, falava para um moço, hoje ele é casado, o avivamento, tá todo mundo na mesma onda, tá todo mundo legal, tá todo mundo indo. Mas quando ele baixa, é que nem se subir um barranco com faca na mão. Você vai ter que se esforçar. E aquele que só está na onda, ele vai ser levado, mas aquele que está se esforçando, ele vai conseguir permanecer, mas vai ter que ter esforço. E eu acho que esse discipulado que Jesus, né, nos convoca a ser discípulos dele, vai exigir esse esforço de uma renúncia pessoal, mas ela vai vir junto com o conhecimento de quem é ele, do reino de Deus. Né? Ele vai uma hora contar uma história, ele diz que o homem acha um tesouro, ele esconde aquele tesouro num terreno, ele vende tudo que ele tem e compra aquele terreno. Ele está comparando o terreno ao reino dos céus. Então, acho que é a gente valorizar como essa história que Jesus contou e da gente pagar um preço maior pelo evangelho. E esse preço maior é de andar mais no reino, de saber o que é esse reino de Deus, porque na hora que vier as crises, as dificuldades, a gente vai entender que elas fazem parte, até para amadurecimento da nossa fé, né? E aí, voltando para o online, que eu acho que hoje é acessível para todo mundo, mas ao mesmo tempo é muito perigoso. Não é perigoso, a gente fala que é perigoso só para as crianças ficar com tablet ou com um videozinho. É perigoso para o adulto que não tem o conhecimento da palavra. Porque se você pegar um homem que de repente não se arrependeu dos seus pecados, tem muitos pregadores que arrastam multidões e que a gente sabe que no passado eles caíram, não se arrependeram até hoje, e aí eles não ministram nada em cima daquilo de que eles queriam, é público. Não estou falando mal da pessoa, mas assim, no sentido de que é público que ele o que ele fez. E as pessoas estão seguindo. Quer dizer, se a pessoa não se arrepende do pecado, diz que fez bem para ele, eu já ficaria, não é com os 2 pés, não. Se eu tivesse 3, 4, eu ia ficar com 100 pés lá atrás de ouvir qualquer tipo de ministração dessa pessoa. Então, acho que é a importância do conhecimento da palavra, da gente calculando esses riscos, mas sempre com foco no que diz a palavra. Eu estava vendo aqui, e no próprio texto de Lucas, né, ele fala assim, ele fala que não aborrecer seu pai, sua mãe e tudo mais, ele fala, e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Então veja que ele está falando qual é o preço do discipulado aqui. Ele está falando que eu vou ter que sim abrir mão de coisas, de pessoas, eu vou ter sim que abrir mão de situações que hoje me agradam, né? Talvez se a gente tivesse mais tempo aqui para nós falarmos a respeito da conversão de cada um de nós. Eu outro dia dando aula no sistema prisional, eu acabei dando testemunho sobre uma parte da minha conversão, e foi algo que Deus ele direcionou a respeito naquele momento. Deus me deu uma nota no espírito e eu comecei a dar o testemunho, que é uma parte do meu testemunho com relação a áreas que eu tive que abandonar. E foi interessante, porque quando acabou aquela aula, a pessoa virou para mim e falou assim, rapaz, isso que você falou serviu para mim. Porque, de fato, de verdade, eu estou aqui dentro, como detento, eu estou ouvindo essa palavra, a palavra da fé, e a bem da verdade eu tenho que abrir mão de coisas. Então, eu sei que no segundo bloco nós vamos falar sobre o texto em si, mas Jesus ele está falando já aqui que existe um preço discipulado. E esse preço chama cruz, chama renúncia, chama abrir mão, né? E se nós não temos esse discernimento a respeito, talvez a gente tenha que voltar, como diz lá em Hebreus, capítulo 6, voltar para os princípios elementares e nós entendermos o que é a base de tudo, que é o arrependimento de obras mortas, e nós abrirmos mão daquilo e tenazmente
toma o nosso tempo, o que toma a nossa... nos tira do caminho, né? A palavra fala lá em Hebreus e se está dando na canela. Né? Essa é na Bíblia Revista atualizada pelos Paroleiros, e já está disponível na Amazon. Você pode ir lá adquirir, onde você vai ver, né, o próprio autor de Hebreus falando que tem que segurar e reter, dando na canela até o sangue, né? E muitas vezes nós estamos cedendo. Amém. Então, nós vamos fazer uma breve pausa aqui. Nós vamos chegar ao final deste primeiro vídeo da Parola 184 e voltaremos no próximo vídeo, dando continuidade, então, a essa parola que tem como tema calculando os custos. Já deixa o seu joinha aqui, já compartilha com todos os seus contatos. E nós estamos no Facebook, no Instagram, no YouTube e nas maiores plataformas de podcast da internet. Segue lá, @osparoleiros. E se você quiser mais informações sobre esse ministério, os nossos livros, os nossos cursos, é só visitar o nosso site www.osparoleiros.com.br. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.